Não foi dessa vez que o Lula foi solto. Diz aqui o artigo da BuzzFeed. Celso de Mello é voto decisivo e STF mantém Lula preso. O ministro mais antigo do STF entendeu que não há elementos suficientes, nesse momento, para dizer que Sérgio Moro foi parcial no processo que condenou o ex-presidente. Lula seguirá preso. Essa foi a decisão tomada nesta terça-feira pela segunda turma do STF, ao analisar um pedido de defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, que pedia a suspeição do então juiz Sérgio Moro e a anulação de sua condenação. A maioria dos ministros entendeu que não há indícios claros de parcialidade de Moro em relação a Lula para que se declare a suspeição do então juiz num recurso de análise rápida, no caso, uma liminar num pedido de habeas corpus, que por acaso é uma figura inédita no direito nacional e mais uma daquelas que estão sendo criadas pelos certamente honestíssimos ministros do STF para tentar livrar o Lula da cadeia. Continua aqui o artigo. Foram contra a liberdade de Lula os ministros Edson Fachin, Carmen Lúcia e Celso de Mello. Esse último, decano da corte, foi decisivo na manutenção da prisão de Lula, uma vez que os votos de Fachin e Carmen já haviam sido dados há meses atrás. Que é, aliás, um erro de português aqui no artigo da BuzzFeed, que também não me surpreende. Quando o recurso teve seu julgamento iniciado e hoje foram reconfirmados. Além disso, era esperado que Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski defendessem a liberdade do ex-presidente, como de fato aconteceu. Era esperado porque prática típica dos dois, né? Gilmar Mendes e Lewandowski, de novo, certamente honestíssimos. Com a negativa do pedido de liminar no habeas corpus, Lula precisará aguardar o mês de agosto, quando o mérito de seu recurso será avaliado com maior profundidade. Publicado também aqui no site Catraca Livre, outro site que também tem um viés assim bem claro de esquerda, mas noticiado a mesma coisa, falam basicamente a mesma coisa também, cobrem da mesma maneira. Curioso até para esses dois sites que parecem ser artigos meio isentos, que não é bem característico deles. Mas no site Brasil 247, outro site também de viés bem esquerdista, você já vê um pouco mais evidente a tendência deles. Artigo publicado por eles. Globo manobra para manter Lula preso para sempre. Em editorial, o jornal O Globo, da família Marinho, defende que o caso Lula e a suspeição de Moro devem ser avaliados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, o que, em tese, complicaria a libertação do ex-presidente. Diz o artigo. Em editorial, o jornal O Globo, da família Marinho, defende que o caso Lula e a suspeição de Moro devem ser avaliados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, o que, em tese, complicaria a libertação do ex-presidente. Por todas as implicações do caso, os ministros deveriam aproveitar o recesso para amadurecer a ideia do envio desse processo ao plenário do Supremo, para 11 juízes decidirem e não apenas 5, diz o texto. Enquanto trechos das alegadas mensagens têm sido divulgados, juristas são ouvidos pela imprensa profissional e não há opiniões coincidentes. Até ex-ministros do Supremo, como Carlos Veloso, não vê nada a ver de legal nas mensagens, enquanto a defesa de Lula enxerga motivos concretos para a nulidade dos processos. É engraçado citar a defesa de Lula como se fossem só mais juristas desinteressados dando uma opinião sobre o processo. É claro que eles veriam dessa maneira. O certo é que, pela alta voltagem do assunto, qualquer frase dos diálogos tem despertado apaixonadas discussões. Há tudo menos serenidade neste momento, fator essencial para a justiça se pronunciar de forma consistente. Tempo para isso existe, conclui o editorial. Brasil 247 aqui, é claro. Bom, é um dos sites que foi divulgado que recebiam dinheiro do PT, né? Então eles são financiados pelo PT. Não surpreende que eles tomem essa posição. É engraçado você ver que eles são contrários à apreciação dessa matéria pelos ministros do Supremo. Eles querem só que a segunda turma ela analise
porque na segunda turma eles têm Gilmar Mendes e Lewandowski. Então eles só precisam conquistar mais um voto. Se for para os 11 ministros, fica um pouco mais complicado para eles. Mas é engraçado eles serem contrários à ideia de que o próprio Supremo decida. Mas tudo bem. Continua aqui mais um outro artigo do Brasil 247, diz: bateu o desespero em Lula, revela Mônica Bergamo. Mônica Bergamo, conhecida, aquela que foi permitida para fazer a entrevista com o Lula, já preso. Bastante parcial. Mônica Bergamo, amiga do Lula e petista de carteirinha. A jornalista Mônica Bergamo revela que ontem, pela primeira vez, o ex-presidente Lula ficou tenso e ansioso com a possibilidade de libertação. Ao narrar os bastidores do caso, ela aponta que Lula pressionou pela votação de suspeição de Sérgio Moro, mesmo diante dos riscos envolvidos. Diz aqui o artigo. A sessão de ontem do Supremo Tribunal Federal deixou o ex-presidente Lula, pela primeira vez em muitos meses, tenso e ansioso, revela a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna. Segundo ela, Lula acreditou que pela primeira vez poderia, enfim, sair da prisão. Bateu o desespero, diz uma pessoa próxima. Lula então orientou os advogados a irem para o tudo ou nada, insistindo na votação do habeas corpus. As ponderações de que protelar o debate poderia ser positivo, já que novas revelações do escândalo das mensagens de Moro com procuradores poderiam surgir, não surtiram efeito, revela a jornalista. O cálculo era de que, se o STF não soltasse Lula agora, isso dificilmente ocorreria depois, diz ela. Bergamo lembra do julgamento do caso Atibaia no TRF4, que poderá manter Lula preso para sempre, mesmo após eventual suspensão de Moro. Que seria... Lula já foi condenado também pelo caso do sítio do Atibaia, mas no caso do sítio do Atibaia, quem condenou Lula não foi Sérgio Moro, foi a juíza Gabriela Hart. E mesmo sendo declarada a suspeição de Sérgio Moro, se o TRF4 confirmar a condenação da juíza Gabriela Hart, a suspensão de Moro não implicaria na soltura do Lula. O que significa daí que provavelmente ele fica preso pro resto da vida. E o Brasil 247 tem um problema sério com isso, né? Agora, é muito claro que tem um esforço muito grande sendo feito aí por parte da esquerda, com a ajuda do Intercept e do Glenn Greenwald, para tentar jogar aí o máximo de areia no caminhão da Lava Jato. Tem notícias falsas, inclusive. Aqui tem uma publicada pela Terça Livre, que daí também... Terça Livre, da mesma maneira que Catraca Livre, BuzzFeed, Brasil 247 pendem para a esquerda, é claro que Terça Livre também pende para a direita, então também tem esse viés, mas, lendo aqui, artigo Força Tarefa da Lava Jato repudia a notícia falsa divulgada por Reinaldo Azevedo. A Força Tarefa da Operação Lava Jato do Ministério Público Federal no Paraná repudiou em uma nota uma notícia falsa divulgada pelo apresentador Reinaldo Azevedo na última quinta-feira. A informação foi vinculada por meio de seu blog no UOL e na rádio Band News FM, no programa O É da Coisa, e tinha como base diálogos obtidos pelo site Intercept, que foram cedidos a Azevedo. De acordo com o jornalista, o ex-juiz e ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, teria mandado o Ministério Público Federal excluir a Procuradora da República, Laura Tessler, da segunda audiência do condenado ex-presidente Lula da Silva. A nota do MPF replica: conforme é público, a Procuradora da República, Laura Tessler, participou na manhã de dia 13 de março de 2017 de audiência em ação penal em que é acusado o ex-ministro Palocci, autos número tal. Além de seguir realizando a audiência na tarde do mesmo dia, a procuradora participou de todas as subsequentes do caso nos dias 14 de março, 15 de março, 21 de março e 22 de março. O MPF também reiterou que a atuação firme, técnica e dedicada de Tessler foi decisiva para a condenação de 13 réus acusados de corrupção e lavagem de dinheiro a mais de 90 anos de prisão, incluindo o ex-ministro Antônio Palocci.
Sobre Reinaldo Azevedo, o Ministério Público disse que, para suas absurdas conclusões, o blogueiro usou material cuja autenticidade não foi confirmada, reforçando o aparente intuito de criar notícias às custas de publicações que distorcem supostas conversas entre autoridades, atacando o sistema de justiça e as instituições da República, na mesma linha do que verificado nos ataques cibernéticos. Então, parece bem claro que tem um esforço por parte de um pessoal condenado na Lava Jato de meio que turvar essa água e criar confusão para que, de repente, fossem anulados os processos da Lava Jato e os corruptos soltos. E o Intercept está ajudando com isso. Não tem muita dúvida que se as mensagens vazadas pelo Intercept, as conversas vazadas pelo Intercept, forem verdadeiras, que o Sérgio Moro talvez tenha agido de maneira um pouco antiética. Mas até agora não tem nada que demonstre ter ocorrido qualquer tipo de fraude na condenação desses corruptos. Não teve falsificação de provas, não teve ocultação de evidências que fossem a favor dos réus e, como nós sabemos, já bilhões foram devolvidos à justiça em dinheiro que tinha sido realmente desviado por parte desses corruptos. Então, assim, a opinião mais isenta possível diria que tudo bem, o Sérgio Moro pode ter errado um pouco, mas é muito difícil negar que quem está preso hoje tem motivos para estar preso e são corruptos condenados. E com isso, só fica a esperança de que outros juízes confirmem essas condenações, tribunais também, e de que a Lava Jato siga assim para o bem do país, continuando a funcionar. E, bom, tendo mais notícias eu anuncio aqui novamente. Vocês sabem já. Gostar do vídeo, deixa o like, deixa um comentário aí. Se não gostar também, deixa aí me xingando. E converso com vocês depois. Valeu, galera.